Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, dando continuidade ao último assunto que paramos, que foi da Lei da Conservação, no capítulo 5, parte terceira, para que a gente possa avançar nesses estudos. Lembrando que a parte terceira é a parte que trata da filosofia da doutrina espírita. E, como de costume, a gente sempre deixa uma pergunta para você pensar, e essa é uma questão bastante, mas muito polêmica. A doutrina espírita condena ou impõe aos seus seguidores a abster-se da alimentação animal? Será que isso está escrito na doutrina espírita, falando sobre comer carne? Será que a doutrina se preocupou com isso? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dê um like pra gente. E nós vamos começar tratando desse assunto, da continuidade da Lei da Conservação, sobre necessário e supérfluo. E eu sempre gosto, quando abordo esse assunto, lembrar do nosso querido filósofo, o Holden, que nos fala que o grande problema do homem está na palavrinha possuído e possuidor. Se você observar, essas palavras se assemelham muito até onde? Até o R, que é o R de redenção. Como assim R de redenção? Exatamente. Você pode ter patrimônio? Pode. Você pode amealhar riquezas? Pode. Desde que essa riqueza você não seja possuído por elas. E sim, seja o possuidor delas. Possuidor delas. O gerente, o administrador, o diretor daquele acervo e saiba fazer bom uso. Então, Holden nos adverte que o R da redenção está em ser possuidor e jamais ser possuído, porque o possuído vai te escravizar. Guardem isso desse fantástico filósofo que passou por nós, né? Tivemos a honra dele ser brasileiro. Muito pouca gente conhece Humberto Holden, mas suas obras são fantásticas, são de uma profundidade, de um conteúdo esclarecedor, muito apoiado, né? Apesar de ele não ser espírita, tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Então fica aqui a mensagem, o pensamento de Holden quando nos fala: você pode ter sim patrimônio, sim, desde que você aprenda que você precisa ser possuidor, mas nunca possuído desse patrimônio. Então, dando continuidade na questão 715, ele nos fala: tem o homem, através da consciência, a possibilidade avaliativa do limite de suas necessidades, e quando não observado, responderá através da dor as suas transgressões, que já vemos falando desde o início sobre isso. A natureza traçou os limites da necessidade, porém os vícios corromperam o homem, fazendo despertar por necessidades utópicas, quando então estabelecerá sofrimento e destruição ao seu semelhante, cujo ato não passará impune diante das leis de Deus. É claro que toda vez que eu ultrapassar os limites, aquilo que é fixado pelas leis de Deus, é claro que eu terei que responder por isso. É claro que eu vou trazer sofrimento às pessoas que estão à minha volta, aqueles que eu lesei em função desse mau uso dessa lei, amealhar algo que não havia necessidade, em trazer, em acumular dentro dos silos uma produção que só serve para a exploração, quando o mundo sofre com a fome. É claro que eu responderei por isso. Então, falamos na aula passada que até uma questão da alimentação, quando nos alimentamos além da conta, ou alimentos que não nos fazem bem, nós estamos transgredindo uma lei de Deus, porque nós não estamos conservando com a devida cautela o nosso corpo físico, que é o nosso veículo de evolução. Então, essa transgressão, obviamente, acarretará sofrimento mais tarde. Da mesma forma, estamos falando aqui também da questão de você amealhar riqueza, ou seja, de coisas materiais. Um exemplo, né? E que quando nós amealhamos essas riquezas em detrimento do nosso próximo, nós também estamos impondo sofrimento àquele ser. Isso também é uma transgressão da lei divina. E quando nós impomos sofrimento ao nosso semelhante, nós também estamos acarretando dor e sofrimento para nós no futuro. Então, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Então, não existe um limite traçado pelas leis do Criador. Qual é o limite?
A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Mostrando aqui justamente essa questão. Atualmente são criadas necessidades. Nós recebemos nas nossas televisões e nas nossas redes sociais uma enxurrada de produtos que são lançados, nos levando a querer coisas que nós realmente não precisamos. O selvagem, ele não tinha isso. Citamos também na aula passada o exemplo dos animais. Eles só se alimentam daquilo que é necessário. Saciou a vontade dele, ele para. E nós temos no nosso íntimo essa questão desse limite. Só que quando a gente ultrapassa esse limite, a gente também traz sofrimento para nós mesmos. Então, tudo é relativo. Então, não existe um limite. Tudo é relativo. Cabendo a quem? A razão, regrar as coisas. Então, a razão é que é o condutor, a razão é que é o avaliativo, a razão que, ao final, é o julgador de o que eu posso, o que eu não posso. Lá no nosso amigo Paulo, nos lembrando, tudo eu posso, mas nem tudo é conveniente. Então, nós temos que entender que o mediador dessas escolhas entre o supérfluo e o necessário é a razão que todos nós possuímos. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos lá que da religião só tem a máscara. Então, lá na nota de Kardec, é que ele vai abordar, e de uma forma bastante austera, nos mostrando esse verniz que nós costumamos apresentar dentro de uma sociedade, não só uma sociedade civil, mas a sociedade religiosas também, em que nos apresentamos como homens caridosos, quando na verdade nós exploramos essas fontes de riqueza para amealhar as nossas fortunas. E aí nós fazemos discursos bonitos, falamos coisas belas, mas o meu irmão que está ali do lado, na calçada, na sarjeta, implorando o auxílio, eu nego esse auxílio. E o meu irmão, onde fica? E o cuidado que eu tenho que ter com ele? Eu não tenho. É claro que essa atitude, ainda que você esteja protegido nos muros das religiões, protegido nos templos que são construídos, de lado de fora há homens pedindo atenção, pedindo alimento, pedindo a proteção, e você nega. Olha o verniz social. Nas sinagogas eu faço discursos bonitos, eu faço preleções fantásticas, mas o auxílio, aquele que clama, aquele que pede, eu, aliás, nem os vejo. Aliás, eu costumo sair dos templos com meus carros, eu nem olho quem está na calçada, né? Não tenho tempo, estou indo para casa. E aí, um outro ponto que ele nos fala são as privações voluntárias e mortificações. Será que isso também agrada ao Criador? Será que é uma forma de penitenciar, deixar de comer, deixar de fazer determinadas práticas necessárias? Será que isso efetivamente vai aplacar a ira do Criador? Será que isso é uma verdade? É claro que não. O Criador não está a esperar que seja aplacada a sua ira, até porque o Criador não tem ira. Ele tem leis. E as suas leis foram feitas para ser cumpridas. E se você as transgride, é claro que você vai respondê-las. Não existe essa ideia do Criador irado. Isso aí está lá no Velho Testamento, que você tinha um propósito, tinha uma finalidade, e que com o tempo, com a evolução, com o progresso da humanidade, isso ficou para trás. Então o Criador não está te esperando para que você não vou jejuar durante um mês para redimir os meus pecados e os da minha família. Que isso? Claro que não. Aquilo que você cometeu, aquilo que você praticou, está gravado, sim. Está gravado lá no seu perispírito, está gravado, eu vou chamar na pedra da história, está lá gravado. E você, em um dado momento, vai ter que resgatar essas faltas. E você será responsabilizado, sim. Então não adianta essa ideia de, olha, eu vou fazer um determinado jejum para diminuir a minha falta. Não, você vai responder sim. Pode jejuar à vontade, você vai arrumar somente um problema de saúde. Mais nada. Então ele nos fala sobre esse assunto na questão 718 a 719. Sendo o corpo físico o mecanismo para atingir a evolução do espírito, prover as suas necessidades é a regra, não lhe sendo censurada a procura do bem-estar, sem estar apoiado no sacrifício de outro, ou do aniquilamento de suas forças físicas e morais. Então ele vai te mostrar que isso não é o correto.
Ele não vai te condenar, não. Ele só está te dizendo, olha, as leis do Criador prover o seu corpo físico. Por quê? Porque o seu corpo físico é o veículo que te leva ao progresso, que leva ao progresso do seu espírito. E se você destrói esse corpo físico, se você destrói esse veículo, por qualquer que seja a razão, privando das suas necessidades básicas, é claro que você será responsabilizado. Não há dúvida nenhuma nisso. Então, não há que serem louvadas privações com efeito de expiação, pois não só aniquila as forças físicas, mas deixa de servir ao próximo com presteza exigível. Ora, se eu anulo as minhas forças físicas, como eu vou auxiliar o meu irmão? Como eu vou estender as minhas mãos? Como eu vou levar o alimento necessário para aquele corpo físico em necessidade? Então, a expiação de privar o seu corpo físico, é claro que precisa ser entendido que é algo contrário às leis do Criador. Contrário porque destrói o seu corpo físico. Entretanto, é meritória a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar do simulacro, será uma irrisão. Então, ela te mostra que você pode até se privar de determinadas necessidades, ou seja, em última análise, aquilo que o mestre nos ensinou, dividir o pão. É isso que ele está te dizendo. Eu estou pegando o meu pão e dividindo com o meu irmão. Isso é meritório, sim. Isso não é tirar das suas necessidades. Digamos, você vai diminuir a intensidade do seu consumo para dividir com o seu irmão. Isso sim é meritório. E até mesmo você, naquele momento, se abster de se alimentar e dar ao próximo. Porque sim, você tem uma alimentação regular, mas aquele não tem. E naquele momento você está realmente se privando de ter uma alimentação regular, mas em benefício do outro. Isso é meritório. Então você está assim, castigando o seu corpo físico, não provendo o alimento necessário. Porém, tem uma causa nobre, que é alimentar aquele que tem mais necessidade que você. Então, isso é meritório. Então ele está mostrando aqui que depende das situações. O normal é o quê? É você manter o seu corpo físico em pleno funcionamento, com a alimentação necessária, se privando dos excessos, se privando daquilo que vai te fazer mal. Então, isso é o correto. Porém, quando você se priva disso para benefício de outro, isso é nobre. Ao contrário senso, e sempre haverá o contrário senso, para que se mostre esses confrontos de ideia, para que aqueles que os praticam não pensem que tudo é possível. Existe também os que têm uma vida ascética. E a ascética é uma filosofia da vida na qual se realizam certas práticas visando ao desenvolvimento espiritual. Então ele se priva em determinados locais, então ele se priva da alimentação com a ideia de atingir a elevação espiritual. E aí eles nos dizem o seguinte: se não visa a servir o mundo em que vive, não passa de egoísmo. Então eles são bastante incisivos, os espíritos, quando nos falam sobre a questão desse sacrifício que é colocado, né, para a elevação espiritual. Se você não está colocando esse sacrifício a serviço da humanidade, a serviço do outro, é por egoísmo. Você está buscando que salvação? Que promessa é essa de salvação? Na verdade, não há salvação nenhuma, há conquistas. Isso então, sim. Qualquer sacrifício ou privação que a gente nos impõe, se ela não visa o bem do mundo ou da coletividade, ela não tem utilidade nenhuma. Exatamente. E agora vamos tentar responder a tal perguntinha da carne. Assiste-se muitos segmentos defendendo que a pureza do homem não consumir a carne, porque a carne é maléfica, porque a carne atrai isso, a carne atrai aquilo. Balela, meus irmãos. E dizer que ele é mais espiritualizado do que outro porque se abstém de comer carne. Isso não é uma verdade também. Até porque Jesus já nos falava, né? Não é o que entra na boca do homem que o mata, mas sim aquilo que sai. Esse é o cuidado que nós temos que ter com o exagero, com os excessos, com as invenções, com as criações, com os mecanismos de aprisionamento que muitas instituições fazem para manter os seus adeptos. Então, aqueles indivíduos que não são consumidores de carne, eles são mais espiritualizados, têm uma iluminação. Oi, claro que não. Claro que não passa de invenção. E vamos ver que Kardec, que alguns me questionam, mas Kardec falou isso? Não, Kardec não, quem falou foi os espíritos que falaram.
Os espíritos, como diz o nosso querido irmão e mestre, né, Divaldo fala, os espíritos redarguiram. Então, eles nos dizem o seguinte: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimir as suas leis. Apresentaram-nas como emanadas de Deus. Então, é a verdadeira, eu costumo dizer, armação do homem. Para dominar grupos, eles criam e dizem que, olha, legislei, mas não fui eu que legislei. Foi Deus que mandou fazer a legislação. E, olha, ele mandou criar assim. É claro que aquele que não usa a razão, aquele que não usa o conhecimento, aquele que não se liberta dessas amarras, é claro que seguirão como cordeiros, obedientes a essas regras, pouco entendendo, pouco imaginando que não passam de regras impostas criadas pelo homem. Não tem nada a ver com Deus, Deus não legislou absolutamente nada. Então, dada a vossa constituição física, respondendo à questão da carne, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei da conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Logo, o uso de proteína animal não fere as leis da natureza. Vou repetir. O uso de proteína animal não fere as leis da natureza, não passando de criação sistêmicas para os que desejam apoderar-se das inteligências livres e um alto grau de hipocrisia. Então está lá na doutrina espírita. Alô, os seguidores da doutrina espírita, compreendam, leiam, debrucem sobre a obra para poder entender que não há essa proibição, isso é uma invenção, isso é uma subordinação que lideranças o fazem para mantê-lo você acorrentado àquele segmento, criando esses dogmas, criando essas inverdades. Olha, você hoje não pode porque você comeu carne. Como assim? É isso que está escrito aqui? É isso que eu estou dizendo aos senhores que Kardec nos apresentou através do mundo espiritual? Claro que não, muito ao contrário. Então é preciso romper essas amarras das inverdades, é preciso quebrar esses grilhões que te subordinam e que te mostram que você vai ser mais superior ao outro, você vai ser mais espiritualizado, você vai estar mais preparado que não consumiu carne por inverdade. Você quer efetivamente ser esse mais que é apregoado? Transforme-se, faça a sua reforma íntima, busque efetivamente a consciência para atingir os patamares divinos, para você atingir a superioridade espiritual. Mas não é através do alimento que você vai conseguir isso, não, pode ter certeza. Conhece-se muita gente que faz jejum, que não come carne, que só come material vegetal e o seu coração, olha, nem te conto. O meu convite a todos vocês, principalmente aqueles que se colocam como seguidores da doutrina espírita, leiam com muita atenção a questão 722 a 724. Não é esse que vos fala que está a afirmar isso. É a doutrina que está te dizendo dessa aberração que se criou, dessa proibição que foi criada, no intuito de somente trazer essa dificuldade ou criar essa barreira, ou, em outras palavras, te escravizar. Alguns chegam a atemorizar. É algo assim assustador de se assistir quando se vai em determinados segmentos e vê irmãos serem rechaçados da reunião porque comeu carne. Nossa, você comeu carne, você não deveria comer carne, então fora daqui, você é um impuro. Como assim? Não é verdade. Leiam a doutrina. A doutrina, eu sempre digo desde o início para todos vocês, ela é libertadora. É uma doutrina que faz com que você use a razão, para que você possa avaliar, para que você possa se posicionar, para que você rompa os grilhões que te aprisionaram, para que você seja um ser livre e consciente. Esse é o convite da doutrina. Não passa de ignorância, alimentada pelo ego, os que produzem em si mutilações com o propósito de expiar as suas ou de outras faltas cometidas, pois fere as leis da natureza. Então está te mostrando que mutilações, e também se assiste a algum segmento, é por ignorância, você está destruindo o teu corpo físico. A autoflagelação. Então são coisas que você está a praticar, que vem lá da idade medieval, lá da época dos primórdios da igreja, que você, para exercer seus pecados, praticava a automutilação. Então os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus.
Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outro. Então, novamente aqui reforçando de que aquilo que ocorre naturalmente é para a nossa evolução espiritual. São situações que nos foram apresentadas para que nós possamos aprender com elas e continuar o nosso processo evolutivo. Porém, os sofrimentos que nós escolhemos e nos impusemos, simplesmente por querer nos punir de algo que pensamos ou que fizemos, isso não. Isso aí é uma escolha e esse sofrimento foi imposto por nós mesmos. Isso não tem valia aos olhos de Deus. A não ser, como foi falado aqui, quando nós nos colocamos em risco ou em situações perigosas para o benefício de outro. Ou seja, sempre colocando aqui o mérito da situação. É sempre bom ressaltar que o meritório é justamente esses sofrimentos que ocorrem ou por expiação, vou chamar de missão, ou para o progresso do espírito. E que muitas das vezes nós, pela nossa ignorância, pela nossa infantilidade, nos ajoelhamos dizendo: Pai, afastai de mim esse cálice. Sem compreender que esse cálice, o amargor dessa bebida, que não é a doçura que eu esperava, mas sim o amargor, ela tem um propósito, o propósito da evolução, do progresso, da melhoria, da compreensão dos equívocos praticados outrora, fazendo com que haja uma lapidação do meu espírito. Esses são os sofrimentos naturais e válidos, sim. E passar por ele sem reclamar, sem se amaldiçoar, sem ficar em sofrimento, isso é meritório, porque eu entendo que tudo aquilo que me é ofertado pelo Criador como instrumento do meu progresso, eu devo agradecer. Eu não devo pedir a Ele: afastai de mim esse cálice. Não, Pai, dei-me o amargor dessa bebida, mas dei-me a compreensão e a capacidade de suportar todas as agruras que advêm com essa lição. Esse é meu dever, e não dizer: afastai de mim esse cálice. Supõe que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os que são sacerdotes, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Será que eles conseguem atingir esse progresso? Porque, de preferência, não trabalham pelo bem de seu semelhante. Visitam o indigente, consolam os que choram, trabalham para os que estão enfermos, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrem alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais como os preceitos do Cristo. Então nós precisamos compreender que quando nós nos lançamos a uma determinada privação em benefício do outro, isso é meritório. Mas quando nós, egoisticamente, julgamos que ao nos privarmos de determinadas necessidades, estamos agradando a Deus ou diminuindo a carga das minhas faltas, um grande engano. Pode estar até gravando. Ele está gravando, porque algumas privações são tão severas que levam à destruição do seu corpo físico. E essa brevidade de sua vida, por culpa sua, é claro que isso é chamado de suicídio, sim, e suicídio involuntário, até sim. Porque se você não tem consciência da prática desse ato, eu diria que é um suicídio involuntário. Mas, em resumo, voluntário ou involuntário, a palavra é uma única: suicídio. Você está eliminando a sua vida no tempo em que ainda não era o momento de você receber a chancela de poder voltar para a casa do Pai. Conclusão: a preservação é a regra, e contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo os rigores que já não são deste século. Então, lá na questão 527, os Espíritos, eles nos afirmam, eles nos mostram que se você quer efetivamente caminhar destino ao progresso, destrua o seu egoísmo. Mate, mortifique a sua vaidade. Trabalhe para o bem, trabalhe para o servir, seja caridoso para com aqueles que estão em sofrimento e têm necessidade. Aí sim dará sentido à sua reencarnação, dará sentido à sua vida. E eu não poderia fechar
esse capítulo de necessidade e supérfluo, sem mencionar o nosso querido Chico, com algo que eu chamo de fantástico, extremamente poético, o que ele nos apresenta, e de uma dura lição aos nossos corações. Ele nos fala o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Olha só o que estamos falando, né? Tenha sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Possamos estar sempre atentos aos sinais e saber o que realmente se faz necessário. Obrigado, Chico, por essa mensagem que nos deixa e que faz nos refletir e nos obriga a entender o que é necessário e o que é supérfluo. E essa régua que devemos medir é a régua chamada razão, para que a gente consiga compreender o que é em excesso, o que é efetivamente necessário. Que façamos bem uso dessa lei, uma fantástica lei chamada Lei da Conservação. Nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Fiquem em paz.